Olá, eu sou Tomás Azevedo e está começando mais uma aula da anatomia aplicada. E o tema de hoje é a anatomia do sistema venoso dos membros inferiores. Vale lembrar que existe, o sistema venoso superficial, que são aquelas veias que estão superficialmente do ponto de vista anatômico em relação às fáscias musculares, e existe o sistema venoso profundo, que são aquelas veias que estão localizadas profundamente em relação a essas mesmas fáscias, ok? Do ponto de vista do sistema venoso superficial, nós temos duas principais veias superficiais no membro inferior. São elas a safena magna e a safena parva. Como o próprio nome diz, a safena magna ela é a veia que possui o maior comprimento. Inclusive, é a maior veia em quesito comprimento do corpo humano, indo lá do nosso arco venoso dorsal até a raiz da coxa, ou seja, ela percorre por todo membro inferior. Então ela vai sair do arco venoso dorsal, passa pela frente na região anterior ao maléolo medial, ascende pela região anteromedial da perna, na região do joelho. Ela tende a ir para a região posterior da fossa poplítea ali, faz um contorno posterior na região do joelho, e aí na região da coxa ela retorna à face medial da coxa. Ela vai ascendendo por toda a face medial da coxa até desembocar na veia femoral, logo no finalzinho da veia femoral. Por que final? Porque quando essa veia femoral, que é uma veia profunda, passa por baixo do ligamento inguinal, ela deixa de ser veia femoral e passa a ser veia ilíaca externa. Então a veia safena magna é esta veia aqui que está marcada ao meu lado, é a maior veia em comprimento do corpo humano. Ela vai sair do arco venoso dorsal do pé, vai passar pela região anterior ao maléolo medial, ascende pela face anteromedial da perna. Quando chega na região do joelho, ela tende a ir para a posterior, ela faz esse contorno posterior e volta a ascender pela região da coxa, agora pela face medial da coxa, até chegar na raiz da coxa e desembocar na veia femoral. Lembrando que a veia safena magna, por exemplo, é utilizada em cirurgias cardíacas para fazer a famosa ponte de safena. Existem inclusive algumas técnicas que utilizam que não retiram só propriamente dito a veia safena, Elas deixam o tecido adjacente, o tecido adiposo adjacente para poder tentar dar uma maior sobrevida a essa veia. Enfim, técnicas da cirurgia cardiovascular. A outra veia do sistema venoso superficial do nosso membro inferior é a veia safena parva, como vocês podem observar nesta outra imagem. E essa veia safena parva, ela tem um comprimento muito menor em relação à safena magna. Essa veia safena parva, ela vai passar posteriormente em relação ao maléolo lateral, ok? Passa posteriormente em relação ao maléolo lateral e ela vai ascender pela região posterior da nossa perna, do nosso membro inferior. Ela vai ascendendo posteriormente a nossa perna, ela é bem superficial em relação aos músculos gastrocnêmios, inclusive. Ela é mais superficial que os músculos gastrocnêmios. E ela vai ascendendo por essa região posterior até que ela chega na fossa poplítea. Na fossa poplítea, a veia safena parva, ela vai e desemboca na veia poplítea. Então, a veia safena parva, ela vai drenar o sangue para a veia poplítea. Onde? Na fossa poplítea. Enquanto que a veia safena magna drena o sangue para a veia femoral, lá na raiz da coxa, no início da coxa, que no caso é o final da veia femoral, porque como eu já expliquei, a veia femoral vai receber essa drenagem da veia safena magna, vai passar por baixo do ligamento inguinal e se transforma na veia ilíaca externa, ok? Então percebam aqui outra imagem, a veia safena magna passando anteriormente ao maléolo medial e vai ascender por toda a face medial, de forma geral, no membro inferior, enquanto aqui do outro lado a veia safena parva passando por trás do maléolo lateral e drenando aí toda a face posterior da perna até desembocar na veia poplítea, justamente na região da fossa poplítea, ok? Essas são as duas principais veias do sistema venoso
superficial. Lembrando que do ponto de vista das veias profundas, do sistema venoso profundo, nós temos as artérias tibiais, né, anteriores e posteriores, e temos a artéria fibular, ou seja, são vasos profundos. As veias profundas serão justamente as veias que acompanham essas artérias, né, para poder aproveitar essa pulsação arterial e facilitar esse retorno sanguíneo. Obviamente que a própria contração muscular, a contração dos gastrocnêmios, também auxilia nesse retorno venoso, certo? Mas aí essas veias do sistema venoso profundo, elas estão adjacentes, são veias satélites, justamente para poder aproveitar a pulsação arterial. Então, são veias que acompanham as artérias tibiais e veias que acompanham as artérias, a artéria fibular, no caso. Essas veias acompanhantes, digamos assim, essas veias satélites, elas se unem e formam a veia poplítea. A veia poplítea, por sua vez, vai entrar no canal inguinal, isso tudo na região posterior do membro inferior. Entra pelo canal inguinal e sai lá na parte anterior do canal inguinal. Lembra? Lá na parte anterior da coxa. E aí, quando essa veia poplítea aparece lá na parte anterior da coxa, ela deixa de ser veia poplítea e passa a ser veia femoral. A veia femoral vai ascender pela coxa como um todo, né, na sua parte anterior, vai receber a drenagem da veia safena magna, vai passar por baixo do ligamento inguinal e se transforma em veia ilíaca externa. Então, essas veias acompanhantes da artéria tibial e da artéria fibular, a veia poplítea e a veia femoral fazem parte do sistema venoso profundo, enquanto que as veias safenas, magna e parva, fazem parte do sistema venoso superficial. Então percebam aqui na fossa poplítea, onde eu acabei de marcar com esse círculo tracejado em amarelo, a veia safena parva desembocando na veia poplítea, justamente na região da fossa poplítea, que é aquela região localizada na parte posterior do joelho e sendo margeada pelo bíceps femoral, pelo semitendíneo e semimembranáceo, né, semimembranoso, tanto faz, e pelos músculos gastrocnêmios, tanto lateral quanto medial. Essa é a região da fossa poplítea, que é justamente onde a safena parva se conecta com a veia poplítea. E aqui, essa veia poplítea vai surgir, né, depois de passar pelo canal inguinal, e ela se transforma na veia femoral. Essa veia femoral vai ascender por todo o compartimento anterior da coxa, recebe a drenagem da veia safena magna, passa por baixo do ligamento inguinal e se transforma lá na pelve agora em veia ilíaca externa. Então é justamente nessa região onde eu coloquei esse tracejado circular em amarelo, lá na raiz da coxa, onde a veia safena magna vai desembocar no sistema venoso profundo, especificamente na veia femoral, na parte mais final, mais distal da veia femoral, ok? Então essa foi a nossa aula sobre sistema venoso dos membros inferiores. Espero que tenham gostado, aprendido e até o próximo encontro.